como essa, veja, os seus interesses individuais são interesses daqui para 5, 10 anos. Daqui a 30 anos você não está mais aqui. Por que você tem que se preocupar com o que está acontecendo no mundo daqui a 30 anos? Você nem vai estar aqui. Então, do ponto de vista dessa racionalidade que nos é natural, certo? A questão fundamental é como eu aproveito a situação de crise ao meu favor e não como eu tento eliminá-la, porque eliminar, como você falou, exige um raciocínio de longo prazo que não tá no horizonte. E aí? Bem, aí a gente vai caminhando paulatinamente para a catástrofe. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Sim, exato, eu vim aqui para você mais ou menos. Para dar essa notícia para dar gente. essa notícia que todo mundo sabe no final das contas. Né? A gente percebe, quase em câmera lenta, sabe? E a gente vai. Uma coisa anunciada e tá todo mundo falando, parece que vai ser isso mesmo. E você vai naturalizando um nível de desespero. Né? E só que, é claro, você vai procurando maneiras de não pensar nisso. Né? Maneiras de falar, não, mas tudo bem, mas eu tenho outras questões a pensar, tenho meus problemas pessoais a resolver. Mas no fundo, você sabe que o nosso tempo está contado. Quer dizer, que a gente está comprando tempo. Entendeu? A gente está assim, tentando ganhar um pouco mais de tempo. Mas é claro, numa situação como essa, várias consequências produzem, porque algo em você lembra disso. Então algo em você vai te impedindo de realmente estar satisfeito numa situação como essa. Então você vai vendo a implosão psíquica de todas as pessoas. E a tecnologia que muitas vezes salvou a humanidade, parece que ela não tá conseguindo resolver esses problemas, né? Então, essa é uma questão interessante. Quer dizer, qual foi a função da tecnologia até agora? Eu diria duas coisas. A primeira delas é a seguinte: todo povo, toda sociedade é produtora de tecnologia. A gente criou um pouco a ilusão de que assim, as sociedades ocidentais conseguiram criar uma tecnologia que colocou a gente numa dimensão de progresso, de desenvolvimento, né, contrariamente a outras sociedades que estavam mais ou menos numa posição de letargia. Só que isso já é uma história completamente falsa. Né? Por exemplo, sociedades ameríndias eram produtoras de alta tecnologia. Verdade. Tecnologia médica, bem, os incas com tecnologia de astronomia, a engenharia, certo? Em vários pontos extremamente desenvolvidos. Só que essas tecnologias elas foram apagadas, elas foram silenciadas. A gente diz assim, uma tecnodiversidade do mundo, ela foi eliminada. Né? Então isso tem um lado. Por outro lado, essa tecnologia que a gente conhece hoje, ela não está operando, tendo em vista o aumento da riqueza social, a melhoria da vida das pessoas. Até porque basta você ver, quando as tecnologias se desenvolvem, a vida das pessoas efetivamente melhora ou piora? Piora. Muitas vezes piora porque... Eu estava falando até da tecnologia quando a gente começou a conseguir maximizar a alimentação, o plantio e tudo mais. Nesse momento a tecnologia ajudou, porque tinha também um pessimismo de que a gente não ia conseguir alimentar todo mundo e tudo mais. Mas essa é uma coisa muito interessante que você está falando. De fato, a gente tem essa ideia da escassez como horizonte normal da nossa sociedade. Como se assim, a sociedade normalmente está na escassez. Só que eu lembraria o seguinte, nenhuma sociedade é sociedade da escassez e da penúria. O cara que mora na Samoa Ocidental, lá no meio da Oceania, e que vive só de coco e de peixe, ele acha que ele é rico. Verdade. Ele não sente que... Não sente. Para ele não é escassez aquilo. Aquilo é a realidade. Não, para ele, porque o seu horizonte de necessidade está lá. A gente olhando, fala, cara, como o cara consegue? Exato. Mas a gente, na nossa sociedade, a gente se sente pobre. Isso é um dado interessante. Nunca satisfeito. Né? Nunca satisfeito, exatamente. Então eu diria... Isso é uma construção? Isso nosso sistema ele é feito para isso, para você sentir que tem alguma coisa que te falta. Para sentir que não, eu estou em falta. Eu tenho uma coisa que eu não tenho, né? Então eu preciso continuar. Ou é a viagem, ou é bens materiais, ou é o amor que você tem que encontrar. Tem tantas outras. A ideia de que o desejo ele foi inscrito sob a figura da falta. Desejar é sentir a falta. E você sente que isso é uma coisa mais recente, que antigamente nossos pais, nossos avós tinham menos essa coisa do desejo, eram mais satisfeitos com... Esse é um processo que se acelera. Porque eu sinto isso um pouco, que não tinha tanto esse desejo de possuir ou de... Era uma coisa mais tranquila, né? Principalmente o pessoal que morava no interior, né? Não, veja, de uma maneira ou de outra ele sempre esteve lá, né? Mas é fato que você vai criando uma aceleração da situação, uma aceleração a partir do momento que você, sei lá, se você tem um sistema material de bens, então, sei lá, você tem uma geladeira que dura 30 anos. Então, durante 30 anos você sabe que você não tem que ficar arrumando dinheiro para ganhar uma geladeira nova. Mas agora a geladeira dura 5, dura 4, né? Então você precisa trocar. Então, quer dizer, você tem um sistema de obsolescência contínua
de objetos. Programado, inclusive, né? Programado, inclusive. O carro, ele muda todo ano alguma coisinha para você. Isso vai mexer no seu desejo em todos os níveis. Já é velho, né? Esse já é velho. Social piorou isso com a comparação muito mais frenética com os outros, né? Você não tinha essa comparação. Você não sabia o que teu amigo estava fazendo, para onde ele viajou, só quando você encontrava com ele. Hoje em dia, diariamente, você está vendo o que as outras pessoas estão comprando, onde elas estão indo, né? Você tinha, mas é verdade que talvez não nesse nível. Não, né? nem Quer dizer, de maneira alguma. A ideia é que você vai acelerando esses processos. Era aquela coisa do filme americano, do cara olhando o jardim do vizinho, falar, pô, ele trocou de carro. Era nesse nível, né? Era o mais próximo só. Mas já nos anos 60, 9 entre 10 estrelas usavam Palmolive. Né? Ou seja, aquela coisa de que, não, peraí, eu preciso tá dentro. Então, quer dizer, é só para dizer, isso é um dado estrutural desse nosso sistema de produção. E ele toca o nosso desejo subjetivo. É importante lembrar isso. Nosso desejo não é uma invenção individual. Ele é uma produção social. Isso a gente está falando do capitalismo. E o movimento de China e outros países que foram para outro caminho? Para onde eles estão indo agora? Por exemplo, China, que tem o que a gente falou desse planejamento a longo prazo, né? Eles não planejam para 5 anos, eles planejam para 40, 50, 60 anos. Uma boa questão se de fato a gente está falando de um outro regime mesmo. Né? Quer dizer, alguns vão dizer, não, China, por exemplo, é um capitalismo de Estado. Verdade. Não é um capitalismo de Estado, é um capitalismo onde o Estado ele tem uma função planificadora. Quer dizer, funciona mais ou menos como o capitalismo, do mesmo jeito, mesmo tipo de produção, certo? Só que você tem o Estado planificador, né? E que me parece uma ideia muito mais precisa. Não é um regime socialista, não tem nada, é muito longe disso. Um regime socialista onde todas as empresas têm joint ventures com as empresas, com as maiores multinacionais, onde que é o regime socialista onde, se ele sumir, todo o sistema capitalista desaparece. Colapsa. Tudo ele colapsa. Quer dizer, o grande parque industrial do mundo hoje é a China. Verdade. Né? A China conseguiu criar em 10 mais empregos industriais do que toda a Revolução Industrial. 85 milhões. Isso? Esse? Cara, é um absurdo. É muito impressionante mesmo. Muito impressionante. Os caras saíram da pobreza, da falta. O que mostra talvez uma coisa interessante que é como a ideia de planificação ela funciona de uma certa forma, né? Essa ideia de que você vou deixar os agentes econômicos agirem livremente para um país de estatura continental como a China não funciona. Mas voltando para as ideologias, quando a gente tem esse avanço então desse consumo desenfreado, ainda anos 80 e anos 90, a gente não vê essa divisão muito clara, né, de extrema direita, extrema esquerda. Por que ela começa nessa crise que você falou? Por quê? Porque tem uma necessidade, tem um sentimento de revanche, de vingança, alguém tá tirando meu emprego, alguém tá pegando as coisas que eram para mim. De onde vem isso? Então, veja, no caso do Brasil, vem do fato também da gente ter saído da ditadura militar no começo dos anos 80. Era muito recente. Era muito recente, né? Então você vai ter uma situação onde vai se impondo a ideia de que governar é constituir grandes coalizões. Grandes coalizões, grandes consensos. E, na verdade, a história da Nova República é um pouco essa história. Você pode lembrar, os governos da Nova República tinham 15 a 16 partidos. Né? Tinha partidos que iam da direita à esquerda. Sei lá, o governo Dilma, por exemplo, que ainda está dentro desse horizonte, a coalizão da Dilma ia do PCdoB até o partido do Marco Feliciano, Partido Social Cristão. Estava tudo na base do governo. E por que é escolhido esse modelo? Porque, primeiro você tem essa ideia do presidencialismo de coalizão. Né? Quer dizer, você não tem um partido que consiga ter a maioria no Congresso. O Congresso brasileiro foi feito para isso. É obrigado a... Você não consegue. A única vez que isso aconteceu foi no começo, acho que 86, quando o PMDB conseguiu a maioria mais um. Tá. Depois isso nunca mais aconteceu. Então você tem que criar essas grandes coalizões, porque são as oligarquias locais que se ajustam a partir dos sistemas de partidos, tal, esse tipo de coisa. Então, com isso, parecia que a política era uma conquista do centro. Você tinha que sair para conquistar o centro. Né? Só que a Nova República ela chega num esgotamento. Mais ou menos por volta de 2013. As grandes manifestações de 2013 são marco disso. Fala, olha, esgotou, não dá para crescer mais nesse modelo, porque o modelo ele travava, entendeu? Porque assim, como? Travava. Se você está num grande consenso, você não consegue nem ir muito para frente, nem ir muito para trás. Né? Então, digamos, pegar um exemplo, você tem lá você tem um pessoal feminista que te apoia, que é o aborto. Você tem um pessoal que é evangélico que também te apoia, não quer o aborto. O que você faz? As duas demandas elas se anulam.
Então, o que vira o governo? Você vai tentando gerenciar essa paralisia. Né? Isso valia por todos os lados. Por exemplo, o Brasil, mesmo sendo um país que tinha aplicado políticas neoliberais muito fortes, era um país que das 4 maiores empresas, 2 eram estatais, que era a Petrobras e a BR Distribuidora. Dos 2 maiores bancos, 2 eram estatais, que era o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Esse é um caso único das 20 maiores economias do mundo. A parte a China, que aí é uma outra situação. Mas a situação de capitalismo... E por que acontecia isso? Porque a Constituição de 88 construiu uma espécie de balança, de ponto de equilíbrio frágil, que assim, não vamos aprofundar as transformações neoliberais, mas também não vamos andar muito para o outro lado. Isso durou um tempo. Quando isso entra em colapso, porque as pessoas vão sentindo que você tem um modelo que ele não consegue entregar aquilo que ele promete que você vai ter uma capitalização da população, que você vai ter cidades melhores, você vai ter mais infraestrutura, ele não consegue, porque ele tem que responder a várias demandas diferentes. Então o que acontece? Uma parte da população começa a procurar saídas de ruptura. E aí a história do Brasil é uma história onde a extrema-direita ela tem força orgânica. Desde os anos 30. Ah, é? Desde os anos 30. Você pega, por exemplo, os anos 30, o Brasil é o país que teve o maior partido fascista fora da Europa. A Aliança Integralista Nacional tinha 1.200.000 membros. Caramba. Se você procurar na sua família, você vai achar um integralista. Se eu procurar na minha, eu vou achar um. Todo mundo que está ouvindo a gente... Qual que era a deles? Era a figura do fascismo nacional. Era o fascismo versão brasileira. Né? Então, basta pegar o que eram os textos do integralismo. Todas as ideias fundamentais do fascismo estão lá. Tava lá? Tava lá. E era o maior partido do ponto de vista... nacionalismo... Tinha tudo. Tinha o nacionalismo, tinha essa leitura efusiva, epifânica da história nacional, certo? Então, essa ideia de que não, mas os povos, eles se juntam, então não teve o genocídio, não teve violência. Exatamente. Interpretação da história. Uma versão, digamos, epifânica da história brasileira. Sim. Né? Então, essa ideia da grande história nacional. Né? E você tem essa afirmação do modelo produtivista do capitalismo brasileiro, com toda a violência que ele implica, com toda a desigualdade que ele implica. Né? Então, você tem todos os elementos que são constituintes, essa indiferença em relação a setores mais vulneráveis da sociedade, o culto da violência. Né? Todos esses elementos são constituintes a figura da grande liderança como elemento fundamental da organização do campo político, a desconfiança das experiências de democracia direta, certa ideia de que não, você precisa de um governo forte, todos esses elementos estavam lá. Quem era a figura forte dessa época? Plínio Salgado. Tá. Né? Você acha a foto dele, por favor? Que é um sujeito que ele vai continuar na política brasileira. Ele vai ser candidato a presidente na eleição do Juscelino, ele tem 10% dos votos, né? Isso depois do suicídio do Vargas. Tá. Ele vai virar deputado por São Paulo, na época da ditadura militar. Ele vai acabar escrevendo os livros de história da ditadura para a escola, da ditadura militar. Putz, é a visão dele, então. Era a visão dele que ficava, exatamente. Né? E essas pessoas não desapareceram, entendeu? Você não faz assim, 1.200.000 pessoas some no ar. O que mais tinha nessa época, dos anos 30? Tinha... É esse cara? Cadê? É ele? Aqui, ó. Aqui. É ele. Ah, tá. É o próprio. Exato. Você tinha esse partido fascista? Você tinha o partido fascista, você tinha o varguismo, você tinha o Vargas. À esquerda você tinha o quê? Você tinha o PRES, Partido Comunista. Né? Mas, do ponto de vista popular, eles eram mais fortes. Entendi. E eles continuam. Né? Eles vão continuar na ditadura militar e eles chegam até hoje. De uma certa maneira, é importante lembrar disso para falar, não é uma coisa que apareceu do nada. O Brasil, tal como ele se constituiu, ele exige esse tipo de naturalização da violência. Porque o fascismo vem muito, em um dos eixos fundamentais, das experiências coloniais. Toda a tecnologia fascista que você encontra na Europa dos anos 30, campo de concentração, tudo isso apareceu primeiro em guerras coloniais. Campo de concentração foi a invenção dos ingleses na Guerra dos Boers na África do Sul. E também tinha os... exato. Tinha o campo de concentração em Cuba, que era do colonialismo espanhol. Quer dizer, eles importam essa tecnologia. Só que o Brasil é o país que tem a maior nível de violência colonial que a gente conhece. Por exemplo, de todas as pessoas escravizadas na África, 30% vieram para o Brasil. É a maior contingente. Tinha um economista brasileiro que chamava Celso Furtado, que vai dizer o seguinte: antes de ser uma sociedade, o Brasil foi uma experiência econômica.
Isso aqui nasceu como um experimento econômico. Isso não nasceu como uma sociedade. Um modelo totalmente diferente do que aconteceu dos Estados Unidos, por exemplo. Por exemplo, que era uma colônia de povoamento, você tem toda a razão. E qual que era esse experimento econômico? Era o latifúndio escravagista primário exportador. É assim que começa a sociedade brasileira. Na fazenda escravista. Até hoje a gente vê o efeito disso. Então, quando você começa assim... Essas grandes famílias, oligarquias, até hoje dominando... as relações escravagistas, então... Como foi feito também o processo com esses escravizados depois, né? Não, você tem toda a razão. O processo ele continua. Ele continua. Continua de que maneira? Uma sociedade escravista é uma sociedade que divide as pessoas em dois. Um tipo de pessoa vai ser reconhecido como sujeito de direito. Então, se o cara morre, então você tem toda a comoção, tem todo o luto. O cara foi morto. E o outro tipo de pessoa cai à condição de objeto. É uma coisa. É uma coisa que você descreve, né? Assim, 15 pessoas mortas na última batida policial em Paraisópolis. É como se tivesse perdido uma coisa. Entendeu? Então é isso, a gente conhece muito bem, porque é a nossa lógica. Lógica da nossa sociedade. Isso vem, você percebe? Quando você começa desse jeito, a sua tendência é continuar da mesma forma.